Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a costura da blusa polo, tá? Que tem patê. E aqui meu molde já foi impresso, ele vai sair assim em folhinhas A4 e está sem margem de costura, tá? Então eu vou deixar a margem aqui no molde mesmo. Na dobra do tecido eu não vou precisar colocar margem, só aqui embaixo e nas laterais e em cima. Vou cortar todos os meus moldes e te mostro aqui como é que eles vão ficar. Já cortei deixando 1 centímetro de margem de costura somente no molde, tá? E essa aqui é a parte da frente. Nós vamos pegar esse pedacinho e colocar uma sobre a outra assim, ó, unindo as linhas certinho e você vem passando a fita crepe. Ali na cava, não precisa deixar margem, eu deixei só 1 centímetro mesmo, só para passar a manga depois. Eu venho recortando esse excesso e acertando aqui a margem de costura. A parte das costas, a mesma coisa, você vai colocar uma sobre a outra e também vai passar a fita crepe. Pode ser a fita durex se você tiver na sua casa, tá? Todos os moldes, eles já estão aqui com a margem, porque eu cortei com a margem. E aqui na parte das costas, ele tem 30 centímetros e aqui ele tem 15 centímetros, tá? E no tórax. E aqui na parte da frente tem 10 centímetros e assim ele tem 20 centímetros. Não sei se esse molde vai dar pro seu pet, então você já marca aí essas medidas. Aqui na parte da manga é só montar assim, ó, e passar a fita crepe. Ali em cima faltou um pedacinho, mas tudo bem, não tem problema, tá? O molde é só para nós nos basear, tá? Na hora da costura. E olha só como ficou assim. Essa aqui é a parte do colarinho, ela é cortada assim mesmo na dobra do tecido. E essa parte é o patê da nossa blusa polo. Aqui, ó, eu tenho esse tecido que eu utilizei, é uma malha que ela não estica, não tem nada de elasticidade, não desfia, e eu vou usar ela, tá? E como sempre, para fazer um acabamentinho na nossa gola, eu vou usar o botão de pressão. Você pode estar usando velcro também, se você quiser, ou qualquer outro tipo de abotoamento. E como sempre, eu vou colocar meu tecido estampa com estampa, colocar a parte das costas, só que eu vou decidir colocar as listras de assim, para poder ficar mais legal a nossa blusinha. Vamos caprichar aí na sua casa para fazer essa peça. Eu vou centralizar aqui as linhas certinho, tá? E aí você vê se o teu tecido for estampado, você cuida nessa parte para ficar bem certinho. Eu já alinhei aqui as linhas da blusa, vou colocar a parte da frente aqui, vou alfinetar e cortar. Meu molde não tem margem de costura, porém eu cortei com a margem de costura lá na hora do molde. Mas no tecido eu decidi cortar meio centímetro, tá? Um pouco mais, porque eu lembrei que esse tecido não tem elasticidade nenhuma. Então, se o teu tecido não tiver elasticidade, é melhor você cortar um pouco maior do que você cortar pequeno e não caber a peça no teu pet. Então, corta um pouquinho maior. Aqui na cava eu deixei 0,5 centímetros maior, somente para a gente encaixar a nossa manga ali. Aí agora eu já ajeitei de novo meu tecido, coloquei linha com linha certinho, tá? Estampa com estampa, e vou colocar a parte das costas aqui, centralizando. E aí eu aproveito também, pego a parte da frente para me ver se ali o finalzinho da cava vai bater certinho com a linha, tá? Se você também tiver esse negócio com linhas, você pega um tecido aí que não tenha essas estampas assim, tá? Que fica muito mais fácil para você costurar aí na sua casa. Depois que você verificou, é só alfinetar e cortar certinho sem tirar do lugar. Agora nós vamos cortar as mangas, tá? Eu vou colocar aqui meu tecido em outro formato de linha, tá? Pode ser naquele mesmo formato que tava, e você vai colocar ela de assim, tá? No tecido.
Porém, eu preciso de 2 mangas. Ela vai ser cortada aberta assim no tecido. Nós precisamos de 2. Então, você vai colocar o teu tecido avesso com avesso. E aí, você vai colocar a manga em cima. Assim, você vai conseguir tirar as 2 mangas. E as duas, a cava da frente vai ficar certinho. Porque a cava da frente, ela é muito mais cavada do que a parte das costas. E você colocando o tecido avesso com avesso, você consegue estar tirando as 2 partes certinho e na hora de costurar vai dar tudo certo. E aí eu tô refilando aqui, tirando, deixando 1 centímetro de sobra, tá? Somente para a parte da costura mesmo. Aqui eu vou dar um piquezinho só para mim saber que essa parte aqui vai na parte da cava da frente, tá? Você faz isso porque é muito mais cavada do que a parte das costas, como eu te falei. E aqui também eu vou ajeitar aqui e refilar nessa barra aqui. A hora de cortar o colarinho. O colarinho você vai decidir qual você quer, qual linha que você quer, né? E aí você vai colocar na dobra do tecido. Coloca estampa com estampa e coloca ele bem na dobra do tecido mesmo. Se você quiser deixar um pouquinho menor, um pouquinho maior, é bom sempre deixar maior, caso falte lá, e você vem tirando um pedacinho, tá? E aí eu decidi colocar as listras assim mesmo, do jeito que eu tinha cortado as outras. E aí é só cortar também, se você quiser, deixa um dedinho de margem de costura no tecido. Depois que você cortou, a única parte que falta é essa aqui. Você vai colocar ela assim, estampa com estampa, aí você vai cortar 2 partes dessa, tá bom? 2 partes dessa você vai cortar, aí eu vou cortar assim também, desse formato que eu cortei as listras. Nós vamos precisar de 2 partes dessa. Gente, esse molde aqui é só para você se basear na montagem, tá? Não significa que o patê da gola polo vai ser desse tamanho, mas é só para você se basear mesmo. Então, ok, os nossos cortes ficaram assim, tá? Você vai cortar assim 2 patês, tá? E o colarinho, você corta 2 colarinhos também. Se você não corta na dobra do tecido, você corta os 2. Primeira coisa, você vai pegar a parte da frente e o patê, porque nós vamos trabalhar com eles agora. Nessa peça eu não usei overlock, tá? Porque é um tecido que não desfia. Aqui na frente você pode cavar um pouco mais se você achar muito grande. Você vai pegar uma régua para você trabalhar, porque nós vamos precisar. Você vai pegar a sua blusinha e você vai marcar o meio dela, o centro da frente, tá? Eu peguei e dei um pique para me saber onde realmente era o meio. E aí eu vou marcar uma linha, tá? Daí eu vou pegar minha régua, colocar ali naquele pique e marcar uma linha. Eu quero um patê de gola polo com 6, 7 centímetros no máximo para não ficar tão grande. Aliás, é só um detalhe nessa peça. Ele não vai ter função nenhuma, somente mesmo fazer um charme nessa peça. Então, praticamente foi 6, 7 centímetros ali. Agora eu vou colocar aqui em cima e vou marcar meio centímetro, ou pode ser até 1 centímetro para cada lado. Eu marquei 1 centímetro para cada lado e eu venho trazendo essa linha até ali embaixo, onde eu marquei meus 7 centímetros. E aí, você vai marcar desta maneira, do jeito que está, o ponto não pode passar, nem mais nem menos, tem que ser ali nos 7 centímetros, porque nós vamos fazer a costura ali depois, tá? Então, praticamente ficou com 2 centímetros, né? Porque nós aumentamos 1 centímetro para cada lado, o nosso patê vai ficar com 2 centímetros de patê mesmo. E ali, nessa parte, esse retalho aqui, ele precisa ter 2 centímetros para ele caber nesta parte aqui, tá? Então, se o teu patê tem 2 centímetros, você vai ter que fazer ali no retalhinho também 2 centímetros. Tô medindo aqui para fazer certinho. E aí eu venho cortando esse restante que sobrou. E essa malha é uma malha que ela enrola bastante. Então, se você tiver overlock, já passa na overlock essa parte aí. Só que eu não passei porque eu vou querer fazer um acabamento depois, no final, vou mostrar para vocês. E aqui eu tô medindo, olha só, tô refilando o restante para dar os 2 centímetros para poder, na hora da gente virar, ele vai ter que encaixar ali naquela parte, tá? E ficou assim, desse tamanho,
tá? Eu achei ainda que ficou um pouquinho maior, mas tudo bem. Aí você vai colocar ele aqui. Eu me preocupo em colocar linha com linha, mas se o seu tecido for liso, você não se preocupe com isso. Nós vamos fazer a costura assim, tá? Dos dois lados até o pontinho onde nós marcamos, tá? Você vem fazendo essa costura. Eu tô usando aqui a minha, que é aquela Cinder Tradition, que eu gosto de trazer aqui para vocês, porque eu sei que muitas costureiras têm máquina doméstica em casa, então eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem fazer qualquer coisa na sua máquina doméstica, tá? E olha só, aí eu coloco aqui bem em cima mesmo, coloco a sapatilha bem em cima da linha central onde a gente fez, e aí eu venho me baseando por ela, tá? Eu venho fazendo a costura e venho me baseando por ela. E aí, como vocês podem ver, esse retalho, que é o patê, ele é um pouco maior, mas não tem problema, porque depois a gente corta com a tesoura o que restar, tá? Olha só, já fiz aqui a costura, e olha só como ficou, tá? Fica assim, um dedinho, e agora você vem colocando o outro lado. O outro lado você vai fazer a mesma coisa, tá? Se baseando pelo centro. Você se baseia pelo centro, onde tem a linha, coloca a sapatilha, e aí você vem fazendo uma costura retinha mesmo. Não precisa fazer acabamento, porque esse é um tecido que ele não desfia. Mas é lógico, se você for fazer para vender, você precisa fazer o acabamento na overlock. E olha só como ficou aqui pela parte de trás. Faltou um pontinho aqui para mim acompanhar o outro, então voltei lá na máquina e fiz de novo o pontinho que faltava, tá? Para que eles fiquem bem certinho e o nosso patê fique bem quadradinho. Agora está tudo certo, tá tudo ok. E agora é só vir com a tesoura naquela linha do meio que a gente fez. Nós vamos cortar mais ou menos até aqui nessa parte, tá? Não precisa ir até lá no final, porque nós vamos fazer assim, ó, na diagonal, nós vamos fazer pix. Eu tô usando aqui a minha tesourinha para fazer o pique bem lá, rente mesmo a linha. Cuidado para te não passar da linha, porque tem que ir até a linha de verdade. Olha só, aí eu peguei a tesourinha e vim bem ali onde termina a minha costura. Você vai fazendo assim na diagonal, tá? Para poder a gente conseguir virar e ficar certinho. Aqui nessa parte, você vem com a tesoura e dando uma refilada para que fique bem certinho essa parte. E pronto, aqui, olha só, já refilei, olha só como ficou essa pontinha aqui. Agora a gente vai jogar isso tudo para trás, tá? Olha só como você vai fazer assim e jogar para trás. E aí você vai escolher qual é a parte que você quer ficar na frente, tá? Aí olha só, aqui tem que ficar o quadradinho perfeito, tá? A minha tesoura passou um pouquinho ali e também eu passei um ponto, tá? Mas não tem problema, olha só como vai ficar. Já vai formando praticamente o patê da gola. E aí você ajeita certinho, tá? Aqui a gente vai passar uma costura do outro lado. Você escolhe qual é a parte que vai querer que fique na frente, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho mais, cortar, porque ficou ali um pouco enrugadinho, tá? Mas aí o seu, se você seguir todo esse passo certinho. Aí você vem ajeitando toda essa parte aqui, tá? Você coloca esse piquezinho também que ficou pra dentro. E agora a gente vai passar uma costura aqui nessa parte, que é na parte onde nós colocamos os dois patê um sobre o outro e mais aquela partezinha que sobrou. Aí você vai passando uma costura bem rentinho mesmo, que é pra pegar todas essas partes e elas ficarem embutidas. Olha só como ficou, tá? Aqui nessa parte. Ó, praticamente já tá pronto. Aí, se você quiser passar um pesponto, você pode passar. Foi ali que eu passei, tá? Coloquei uma agulhinha para segurar, porque nós vamos fazer o restante da montagem da peça. Parte lá. Agora, você vem passando a máquina nos ombros, tá? Eu já passei aqui, coloquei estampa com estampa e não vou fazer o acabamento. E olha só, agora nós vamos pregar a nossa manga. Aí as mangas nós cortamos no avesso, então vai ser uma para cada lado. E aí você centraliza a sua manga, ou então pode começar da frente e terminando nas costas, tá? Aí você vê qual é a que vai para que tem o pique,
que vai ficar na frente. Vocês já sabem montar essa peça, porque já tem vídeo aula aqui no canal ensinando vocês a montarem a blusinha pet. E é praticamente a mesma montagem, só a diferença que tinha o patê nessa blusa polo. Mangas colocada, deu uma repuxada ali, mas depois eu vim acertando, tá? Você usa a agulha número 12, que é a agulha, ou a 10 mesmo, que é a agulha para malha. E aqui, ó, ficou um pouco maior, se você quiser vir cortando, porque depois vamos colocar o punho, tá? Nas manguinhas e na parte da barra. Então, se você achar que ficou maior, você vai tirando. Depois, no final, eu tiro um pouquinho, tá? Agora, você vai unir aqui a costura de baixo do braço, que é costura com costura, e você vem passando a máquina, já pegando ali debaixo do braço e a lateral. Olha só como ficou o acabamento aqui por dentro. Aí você vai passar na overlock, tá? Eu não vou passar, vai ficar assim mesmo, tá? E olha só aqui nas costas. Agora a gente vai fazer a seguinte, a gente vai pegar a parte das costas, colocar a costura do ombro com costura do ombro e marcar o meio da costa pra gente colocar a nossa gola. Se você cortou a sua gola do mesmo tamanho, vai dar certinho. Agora, se você tiver cortado um pouquinho maior, aí você tem que fazer o pique para você ver onde é que fica o meio da sua gola. Aqui, ó, você pode passar depois um calcador para dar esse acabamento, tá? Ou na overlock mesmo. Cortamos 2 colarinhos. Agora, você vai pegar o meio deles e você vai dar um pique aqui. Vou dar um pique nos dois, tá? Para me saber onde está o centro para a gente poder colocar no pique da nossa blusa. Aqui você vai abrir ele, colocar estampa com estampa, tá? E aí você vai passar uma costura nas laterais e em cima dele, deixando a parte de baixo, que vai na gola, aberta, tá? Passei a costura, agora eu tô refilando pra gente poder virar essa parte aqui, tá? Aí você vai virar, e aí a gente vai começar a aplicar o colarinho lá na nossa gola da nossa pecinha. Pronto, aqui eu tô só tirando, tá? Alguns excessos e a pontinha. E agora é só virar. Eu tô de novo marcando o meio aqui, pra ver se tá certinho depois da costura. E aí é só virar o seu colarinho e ele vai ficar assim, tá? E agora é só aplicar lá na nossa peça. Você vai pegar o pique do meio e você vai centralizar com o pique do decote. E aí você vai colocar uma agulhinha para prender. Se você quiser também, pode passar um pesponto nesse colarinho, né, nessa gola, para que a costura fique melhor e mais sentada. Mas aí eu vou colocar assim mesmo. Depois que eu coloquei o pique, você vai levar a sua gola até aqui, essa frente. Você vai precisar descosturar uns 2 pontinhos, para a gente poder fazer o acabamento ficar legal nessa parte aqui. Olha só, eu tô descosturando essa parte. E aí, ela vem até aqui na frente com ele dobrado, tá? Só que você vai abrir ele e você vai passar uma costura só aqui dentro, ó. Aqui nessa parte aqui de dentro, tá? Pra segurar e essa outra você vai deixar solta, pra gente poder fazer a costurinha depois, no final. Aí, eu tô abrindo aqui, ó, abri bastante e passei a costura. E olha só, ficou assim, ficou solto, prendi só uma parte, tá? Pra gente fazer um acabamento legal. Aí, você vem trazendo a sua gola até a frente, olha só, dobrada, fica aqui. A gola vai até aqui, dobrado, tá? O patê. Aí, eu venho com aquela parte que eu deixei aberta e jogo ela pra cima e passo a costura reta em toda a gola, tá bom? A mesma coisa você vai fazer pro outro lado. Olha, você tem que ver onde termina, ó, terminou aqui com o patê dobrado, aí eu venho, abro e jogo aquela outra parte que eu não costurei pra cima, tá?
Vou fazer mais uma vez para vocês verem certinho. Terminou aqui a gola, joga a parte que você deixou aberta para cima, aqui por cima, fazendo um sanduíche e você vai passar a costura reta, tá bom? É só isso. E aí, quando você desvirar, já vai sair o acabamento dessa parte aí. Aqui na máquina eu tô fazendo mais uma vez, só que agora eu vou costurar, tá vendo? Eu vejo certinho onde termina e pego aquela partezinha e faço assim, dobro pra cá e passo a costura em toda essa parte aí. Eu faço a costura com um pezinho de máquina mesmo, pra ficar bem preso. Aqui já tô fazendo a outra parte, tá? Que é a outra parte da gola. Você pode começar daqui e ir pro outro lado, ou começar de uma e terminar na outra, tá? Se ficar mais fácil pra você. Você tem que certificar que tá passando em cima do decote, em cima da gola, certinho, a máquina de costura. E agora é só vir passando em todo o colarinho essa costura. E depois, você passa na overlock, tá? Passa na overlock o colarinho, ou se não, você pode fazer uma tira de acabamento nessa parte para ela não ficar tão exposta assim, tá? Mas aí é necessário que você use o ponto zigue-zague, ou se você tiver um calcador que imite o ponto de overlock, você pode estar usando. Olha só como ficou aqui a costura, aí você corta, tô tirando essas linhas aradas, depois, ó, fica o acabamento. Nessa parte aqui, o acabamento fica muito bom. E aí, você vem colocando o outro lado. Eu comecei a costura do meio pro final, tá? Aí, você pode também estar fazendo assim, dessa forma. Depois dessa costurinha, praticamente nossa blusinha polo tá pronta, tá? Olha só como ela fica uma gracinha. E aí, você pode fazer o acabamento, tá? Aqui por dentro, passando um depois que você faz nessas a costura, partes que fica ficaram assim, abertas. depois Aqui você passa ali no patê, overlock, passa um ou pesponto se em você tiver um todo ele. calcador, ou E passa agora, mesmo o zigue-zague, eu vou tá? cortar um pouquinho Aqui dessa nas manga, manguinhas, porque eu achei que eu tava vou um pouco tirar um grande, pouquinho, porque tá? eu Não cortei precisa ficar grande assim desse mesmo, tá? tamanho. Mas Vou eu vou tirar uns tirar uns 2 dois dedos dedinhos pra de gente cada lado, porque acrescentar ainda o vem o nosso punho, né? punho, Então, que você vai corta aqui. um pouquinho E na menor parte da a barra sua também. Só manguinha. que eu só vou cortar as mangas, tá bom? Tirei 2 dedinhos de cada lado, aí fica a seu critério, tá bom? Tirar essa parte. Eu achei que ficava melhor assim, então eu tirei aqui. E aí, eu também peguei a fita métrica pra mostrar pra vocês quanto que ficou o patê 7 Peguei a fita centímetros. métrica para mostrar E para aqui vocês, ficou ficou com com 9 praticamente centímetros 9 as duas centímetros de mangas, manga. tá? E aí, a gente vem E ficou assim, aplicando ó. agora Só o falta aplicar o punho. E eu já vou Nós vamos aplicar vir aplicando o o punho nas aqui, aí mangas você vai e na medir barra, pra poder para ela ele ficar ficar bem bem franzidinho, franzidinha, tá? bem bonitinha. O punho aqui dentro. Geralmente, eu pego um tamanhinho Pra que colocar sei o que vai punho é ficar bem bom, aí fácil, você tá? vai Eu tenho medindo aqui uma assim, tirinha tá? praticamente de Aí 2 você centímetros, tá, pode gente? vir 2 ou cortando do 3 tamanho centímetros. Aí eu corto sempre da menor cava. Ó, e você sempre vai aplico medir assim, assim, desse jeito, tá? tá? O E aí meu eu ficou coloco com a 2 manguinha assim, centímetros. aí eu Você vou pode cortar cortar com 2 ela centímetros, dobrada aí eu assim, corto assim, ó. uns 2 centímetros ou um Uns 2 centímetro centímetros menor do que menor, a manga, pra ela poder dar essa para poder franzida, tá? franzir essa E aí parte eu e a gente corto conseguir assim encaixar. E aí e eu vai ficar desse corto tamanho, ela tá bom? e Você depois é só corta o seu aplicar. desse O tamanho meu também, punho, ele tem 2 ou usa essa centímetros. técnica. Você Aí eu pode cortar pego com a 3, máquina porque tem com margem de costura. e costuro os dois e agora vou aplicar na peça, tá? Na manguinha, fazendo que ela fique franzidinha assim. Já tem vídeo aula aqui no canal mostrando como que eu aplico o punho, né? E você segue essas outras videoaulas que eu mostro mais detalhadamente como é que eu faço pra me tá colocando o punho, tá bom? Já apliquei o punho e olha só que gracinha que ficou. Agora eu vou aplicar o punho aqui nessa parte. Se você quiser, pode virar e dobrar, tá? Passar a overlock, mas aí eu vou medir assim, tá? Eu sempre corto um pedaço bem menor, tá? Do que eu tirei a medida. Você tira a medida
E aí você corta uns 6 centímetros menor, porque o punho ele estica bastante, é assim que eu faço. Mas se você quiser também pode fazer, como eu lhe falei, fazer a virada, passar na overlock e virar. Ou então, se você tiver a reta, pode passar, a fazer a bainha normal, simples, tá? Só que aí eu quis colocar o punho para ficar mais legalzinha a peça. E depois de eu ter passado o punho aqui na barra, praticamente já tá pronto a nossa peça. A nossa peça ficou assim, e aqui você passa pesponto se você quiser na gola, ali depois você passa overlock, faz o acabamento aqui por dentro. Olha só, eu passei o zigue-zague aqui, tá? Nessa parte. E aí já também preguei o botão. E aí depois você vem colocando um acabamento. Aí você vira assim e coloca um acabamento por aqui, pela parte de dentro, para esconder essa costura, para ficar um acabamento mais legal, pespontado esse colarinho. Mas isso aí fica a seu critério, se você quiser, você pode fazer. Mas esse aí foi o vídeo, me diz o que tu achou dessa videoaula, tá? Se você não é inscrita no canal, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. E olha só como ficou uma gracinha essa blusinha polo aqui, que você pode estar brincando com as estampas. Eu vou mostrar um vídeo mais detalhado para vocês de como fazer esse aplique polo aqui. Se vocês quiserem que eu faça, deixa um comentário aqui que eu faço para vocês, tá bom? Então, beijo pessoal, até a próxima!